esse é o segundo debate desse ciclo sobre cidades, percepção e comunicação. E foi o mesmo formato em São Paulo, também convidamos jornalistas de diversos veículos, de diversas mídias, e acho que foi muito surpreendente para a gente o resultado. De fato, acho que há assim, uma comunhão de que há uma percepção de cidade que está profundamente equivocada. Quer dizer, e nós, enfim, passamos por várias questões, desde prioridades de pauta, porque, enfim, a cidade que é reportada é sempre essa cidade violenta, essa cidade do crime, quer dizer, e porque também muitas vezes os episódios da cidade, que são os episódios de transformação, não podemos esquecer que cidade é palco de conflito, ela é um conflito, ela é coexistência da diversidade, isso produz conflitos, mas conflitos de transformação. E muitas vezes a análise ou o fato, enfim, ou a notícia, ela se esgota mais no elemento de, enfim, combustível desse conflito e nunca qual é a transformação que esse conflito está produzindo. Nós tivemos um episódio em São Paulo recente, foi muito enfatizado no debate, que foi a discussão de um parque chamado Parque Augusta. E eu vou pegar isso até como simbolicamente, porque ele é importante e vai remeter para a nossa discussão. Parque Augusta talvez seja... todos nós somos a favor de mais parques na cidade. Acho que não há ninguém que não queira, talvez há uma pequena parcela da população que não queira mais parques, mas todo mundo quer uma cidade mais verde, uma cidade com mais espaço público. Acho que esse é um princípio básico e todo mundo quer viver em cidades melhores. E o Parque Augusta ele tinha um componente realmente interessante, porque ele era historicamente um espaço de uma escola que foi derrubada para ser um grande empreendimento imobiliário que não aconteceu, e em algum momento ele, no plano diretor de São Paulo, foi determinado que fosse um parque. Mas ele é um terreno particular, é um terreno que pertencia a duas construtoras. E o prefeito disse: não tenho dinheiro para fazer o parque, na altura algo em torno de 150 milhões de reais para comprar esse terreno, desapropriar e fazer um parque. E a construtora então fez uma proposta. Ela fez uma proposta de uma incorporação de uso misto, exatamente um hotel, um edifício escritórios e um edifício privado. E ele doava 65% do terreno para a cidade e garantia a manutenção do parque. Ou seja, talvez tinha aqui uma inovação nesse empreendimento. De fato, a construtora está incorporando uma parte de um terreno privado dela e doando um parque para a cidade e garantindo a manutenção, que a gente sabe esse é o grande problema hoje, é a manutenção dos espaços públicos na cidade. Os municípios estão todos quebrados. E houve um grande movimento contra isso e a construtora não conseguiu avançar com o empreendimento, embora o empreendimento tivesse avançado. E o que mais nos impressionou nessa discussão é que a captura pela mídia foi intensa, foi permanente, foi importante no recuo da construtora de levar isso para a judicialização, caminhar, porque ela, enfim, estava segura do seu processo. Ninguém discutiu, porque nós tivemos na prefeitura anterior do governo Kassab em torno de 49 parques homologados na zona periférica da cidade. Parques que até hoje não foram criados, continuam hoje sendo invadidos e adensados com favela da pior qualidade que vocês possam imaginar, porque são espaços públicos sendo invadidos por gente em condições precárias. Então não tem saneamento, não tem as condições básicas. E ninguém interpretou esse fato. Nós, do Arco Futuro, ainda nos propusemos a fazer uma discussão sobre isso. Nós fomos procurados a uma certa altura para tentar, enfim, ajudar nesse conflito, fazer um debate, chamar as partes interessadas. Nós propusemos fazer um debate na FGV em São Paulo e fizemos uma análise do parque. E vimos que era uma região que tem mais 4 parques, inclusive um parque, uma praça grande, que é a Praça da República, que está abandonada, então que poderia muito bem esse esforço ser canalizado para esse espaço, que já é uma centralidade de São Paulo. É uma área que tinha drenagem, ela tinha um microclima bom, um verde por habitante importante, e isso não entrou em nenhum momento na pauta, entrou a combustão do Parque Augusta, que é lógico que é uma coisa de captura fácil, que ninguém discutiu. Por que não pegar esse dinheiro? Hoje a prefeitura está negociando, o prefeito Haddad não desapropriou o parque, esse assunto andou e hoje o prefeito Dória está negociando a conversão de um parque, então comprando esse terreno, fazendo uma permuta que deve custar em torno de 200 milhões de reais. E, de novo, mudou o mandato, mudou a prefeitura e ninguém discutiu se esses 200 milhões de reais não seriam melhor investidos na prefeitura. Na periferia. Ninguém discutiu. Esse assunto continua, todo mundo tomou como uma assunção definitiva que o Parque da Augusta é importante. Eu digo, esse é um episódio para nós, enfim, e nós no Arco Futuro a gente tem não só discutido, e a gente acompanha alguns projetos que nós fazemos em zonas mais precárias. Aqui no Rio tínhamos um no Vidigal, que era o Instituto Parque City, e a gente tem acompanhado, e de fato a gente percebe
essa falta. Então, o Parque Augusta ele tem uma cobertura importante da mídia, como a intensidade que fez um recuo dos políticos, da iniciativa privada e a sociedade civil, enfim, clamar por esse parque, nós não atendemos a periferia. São episódios como esse, ou isso é simbólico dessa cidade que está sendo produzida? A gente só trata de novo da cidade formal e a gente esquece da cidade informal. Essa é a cidade que está na representação das pessoas, e porque na mídia esses assuntos acabam, digamos, obliterando talvez até uma interpretação mais ampla nesse sentido, de que qual é uma decisão que seria mais equânime desse dinheiro? Um parque numa zona rica da cidade, Parque Augusta, ou um parque na periferia? Eu acho que essa questão do que vira notícia, né? Depois até eles vão poder comentar mais aqui. Eu queria só abrir com uma coisa que é um pouco contraintuitiva, que é o seguinte: existe no Brasil, sim, um debate público grande e importante. Tem livros sobre isso, tem uma tese aí de 2 cientistas políticos, o Carlos Pereira e o Marcos Mello, e mais um economista, que é o Lee Alston, que chama Brazil in Transition. Esse livro não saiu no Brasil, mas é um livro sobre o debate público brasileiro. E esse livro mostra o seguinte: o Brasil, é engraçado, não saiu no Brasil, né? Saiu, é uma tese acadêmica de uma universidade americana, né? Eles ficaram pesquisando lá fora sobre, eles são brasileiros, mas eles pegaram todo o material, estatísticas e tal, e eles mostram uma coisa que realmente deixa os estrangeiros que se debruçam sobre o caso brasileiro bastante impressionados. O Brasil ele teve um grande debate público no final da ditadura para se tornar uma democracia. E a partir desse debate público se criou uma democracia no Brasil. A democracia brasileira é jovem, né, de 1985, que é quando o Tancredo Neves, né, biografado aqui do Plínio, que ele pode até falar mais depois, ele conseguiu costurar um grande pacto e tal. Aí acaba a democracia, mas a gente faz uma democracia, cria uma democracia, que não vai acabar. A democracia brasileira, quando você pega os rankings internacionais, ela é muito mais sólida do que parece a gente aqui dentro, vendo toda essa confusão que tem. A gente vê aqui, inclusive, existem facções com tendências mais autoritárias na política brasileira e tal, mas ela é uma democracia, pelos padrões internacionais, considerada uma democracia bastante estável, bastante sólida. E a gente criou isso. Aí o Brasil é um país que tinha um problema grave aí de inflação altíssima, um grande problema fiscal. Você teve um grande debate público sobre isso, e o Brasil controlou a inflação. Ficou um tempo aí fiscalmente ok, agora degringolou um pouco e tal, mas foi uma grande façanha sair da situação econômica que a gente estava para ir para uma situação melhor, né? Teve outro grande debate no Brasil sobre o combate à pobreza extrema, que é um grande problema brasileiro desde que o Brasil existe, né? E o Brasil ele criou programas sociais, criados na Universidade Brasileira, que viraram referência no mundo em termos de combate à pobreza. Continua tendo uma desigualdade de renda muito grande. O combate à pobreza ele não atacou direito a desigualdade de renda, mas houve combate à pobreza. Então, tudo isso para dizer que o Brasil teve debates públicos muito importantes e muito interessantes sobre assuntos que eram muito importantes. Esses debates públicos é que eu queria chegar, isso não está no livro deles, mas eu estou pesquisando isso academicamente, inclusive. Ele se deu em grande parte dentro da imprensa. Então, quando você pega os jornais dos anos 70, 80, falando dos jornais de São Paulo, muita gente que entrou na política depois, Fernando Henrique, Suplicy, Serra, Lula, estavam escrevendo ou falando ou se posicionando nos jornais sobre a questão da democracia. Vários economistas se posicionaram no jornal depois sobre a questão da estabilidade econômica. Várias revistas deram capas a respeito de pobreza, de miséria. A primeira que eu vi, que tinha justamente eu falava do Ricardo Paes de Barros, mas que eu ouvi falar no Ricardo Paes de Barros, foi numa capa da Exame, que falava sobre pobreza e como combater pobreza no Brasil. E como isso estava gerando um grande debate acadêmico. Então, existe debate no Brasil, a imprensa está atenta a esse debate e está permeável às vozes debatedoras no país, de uma maneira geral. Pois é, então, o que está acontecendo de diferente agora e que eu espero que não seja a regra? Eu acho que tem algumas coisas que são. Tem a notícia chega e sequestra a pauta, né? E a gente tem notícias muito importantes acontecendo no Brasil a respeito de combate à corrupção, e isso, de uma certa maneira, a corrupção acho que é o assunto mais importante. A questão da corrupção, o Brasil nunca combateu,
é uma coisa que vicia a democracia brasileira, e a gente está vendo isso. E você tem, pela primeira vez, sendo combatido meio atabalhoadamente, em alguns casos e tal, mas você tem isso gera muita notícia, muita notícia, muita notícia. Você tem crise na imprensa, como todo mundo sabe, menos gente para cobrir. De uma certa maneira, esse sequestro da pauta tira outros temas da pauta. E isso, eu acho que, de uma certa maneira, enfraquece um pouco o debate público em relação a temas importantes. Eu não acho que... aí vem vou até passar para você, já que você vai discordar de mim, provavelmente. Bem legal, então, por isso que a democracia é isso. Mas eu já vou passar a bola para você falando isso. Eu não acho que isso seja regra, não. Eu acho que, se você olhar os jornais brasileiros hoje mesmo com esse sequestro da pauta, mesmo com esses assuntos todos que a gente tem que cobrir, existe sim um debate sobre vários assuntos no Brasil. A crise fiscal brasileira está sendo super debatida por também vários economistas de várias áreas e que estão dando opinião, e essa opinião ela repercute nos governos e tal. O tema das cidades, e aí para chegar, ainda não entrou como deveria entrar. Assim como vem o tema que você falou do Parque Augusta, ele é como a corrupção, ele sequestra um pouco a pauta, né? Algumas coisas começam a virar notícia, e aquilo vai de uma maneira e a coisa acontece. Mas eu acho que ainda está faltando para o tema das cidades ficar mais forte no Brasil, primeiro as pessoas se conscientizarem mais que elas moram em cidades, 90% dos brasileiros, e cobrarem tanto esse debate quanto a gente cobrou no debate da democracia, o debate da responsabilidade fiscal, o debate do combate à pobreza. E segundo, estão começando a aparecer as vozes nesse debate. E eu acho que esse debate ele é inevitável, ele vai acontecer ou na próxima eleição, ou na próxima eleição para prefeito, assim que, de uma certa maneira, a gente der um passo além e superar um pouco essa pauta que está se impondo. Então, eu vou passar aqui para a Consuelo. Boa tarde. Bom, como eu vejo essa questão das cidades? Vamos diretamente na discussão da cidade. Eu acho que a imprensa está debatendo muita coisa, mas especificamente o tema cidade, ou o tema planejamento urbano, isso eu não vejo essa discussão. Acho que não existe. E eu acho que o grande problema é que a gente não associa o fato da falta de planejamento urbano com a nossa condição de miséria. Porque eu acho que, por exemplo, você cria... informalidade, por exemplo, camelôs. A gente não associa isso a redução de receita, aumento da criminalidade. Você vai entrando num círculo vicioso e a gente não presta atenção. Então, nesse debate de cidade, ou a gente entra na questão violência, é claro que aí, nesse sentido, eu acho que há um sequestro, realmente, porque você tem problemas seríssimos aqui de saúde, educação e violência, principalmente no Rio, né, que você... Agora, eu acho um pouco de preguiça da imprensa também. Eu acho que é muito fácil você ir pelo óbvio. Sabe, por que você não tem uma pauta criativa para você discutir a questão do planejamento, um projeto de cidade? Então, você pega um prefeito aqui como Crivella, quando teve esse ataque aí na Rocinha, ele fala, nós vamos... dar um banho de loja. Espera aí, banho de loja? Esse lugar favela, vamos falar, porque essa coisa de comunidade também, isso é uma outra coisa, gente, que eu, sinceramente, acho que a gente fica querendo dourar a pílula, a nossa pílula. O que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, principalmente, eu acho que os nossos equívocos já vêm de muito tempo. Primeiro, nos anos 60, tá? Quando, se você pega aquelas músicas da Uni, que era se o grileiro vem, pedra vai, de cima desse morro ninguém vai. A esquerda, principalmente, a direita nunca se preocupou com isso, tá? Ok, onde vocês estão morando, joga você lá para a periferia, para o inferno. E a esquerda achava que era um grande movimento de resistência você deixar invadir o espaço público, quando isso é uma política preguiçosa, é a política social do não fazer nada. E o que eu acho mais terrível nesse momento que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, que a gente está voltando a exatamente essa política, que é o camelô na rua. Sabe? Isso, o camelô na rua, ele significa o sequestro do espaço,
significa perda de receita, significa que aquilo volta tudo para a questão da violência. Quando eu morei aqui no Rio, nos anos 80, adolescente, eu me formei, fui morar em Brasília, e era justamente o período de Brizola. Quando eu voltei, nos anos 90, essa cidade era outra. Essa cidade já estava totalmente abandonada, porque era aquela lógica da política social, não vamos fazer nada, vamos deixar invadir. E eu acho que a gente nunca entrou numa discussão séria sobre isso. Quer dizer, hoje você tem várias comunidades completamente abandonadas, e aí você tem só assim, vamos fazer, a política algumas pessoas ainda falam, eu vejo agora na época desses tiroteios, algumas pessoas diziam assim, temos que tirar as pessoas aqui da Rocinha. Vem cá, como você vai tirar 60 mil pessoas da Rocinha? Agora, eu acabei de voltar da Colômbia, tá? E eu estive lá o ano passado também, e a gente fez um tour por uma favela que se chamava 13, que era a favela mais violenta de Medellín, e que era a favela do Pablo Escobar, era um horror, um terror. O que aconteceu ali? A cidade estava totalmente tomada pelo tráfico, pela violência. Os empresários e parte, né, da inteligência da cidade, parte da comunidade, resolveu, não dá para ficar assim. Nós temos que tomar a frente disso aí. O que eles fizeram? Resgataram aquela favela, que você passeia por ali, é o seguinte, parques pela favela, Wi-Fi na favela, abriram ruas, urbanizaram. Quer dizer, a pessoa se sente cidadã. A gente não tem isso aqui. Não, eles consultaram a comunidade. Bom, o que a gente precisa fazer? As pessoas queriam, queremos campo de futebol, queremos cinema. Eles fizeram campo de futebol elevado, e embaixo cinema, biblioteca, eles têm horta comunitária. Quer dizer, aqui a gente chegou a ter um projeto desse para a Rocinha, há uns 3 anos. Cadê esse projeto? Ninguém fala mais nele. Sabe, queriam botar um teleférico, as pessoas não queriam teleférico. Elas queriam um espaço, sabe, abrir rua para que os carros possam passar, inclusive na questão de violência, para que você possa enfrentar dessa forma. Porque você vê hoje aqui, eu já vou parar de falar, já vou passar para o Clínico, senão você fala que você está louca, mas é o que você vê aqui, assim, uma das coisas que mais me chocaram nesse episódio da Rocinha, para mim é um desastre, é um caos urbano aquilo ali, que no meio do tiroteio as pessoas estavam na rua. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não entendo nada de segurança pública. Mas se começar um tiroteio, vai ser um massacre. Então, tinha que ter uma política ali, pelo menos, sei lá, de recolher as pessoas, sair a partir de determinada hora, um toque de recolher. Mas não tem nada, não tem absolutamente nenhum planejamento. E a imprensa absolutamente passa batido nisso aí. Ela entra na questão de violência, mas ela não entra. O que a gente precisa para transformar essa comunidade num lugar em que possa florescer uma nova vida para as pessoas e que o crime ele seja combatido através das ações sociais e da inteligência. Isso não existe e esse debate há muito tempo que eu não vejo sendo discutido aí pela imprensa nossa. Eu tenho muita coisa a discordar do que falaram aqui, mas eu queria focar um pouco na questão da mídia em si. O maior erro que pode se ter na definição de mídia, de imprensa, é dizer que ela é um espelho da sociedade. Ela não é um espelho da sociedade, ela é uma construção da sociedade. Então a gente vai entrar numa coisa, eu discordo radicalmente do que o Consuelo falou sobre pauta preguiçosa. Assim, as coisas têm seus vetores internos, e todos nós aqui que trabalhamos em redação sabemos como funciona, e começa na questão social, ou seja, na formação que você tem do jornalista, nas questões de raça e gênero, nas questões de renda, que, por exemplo, eu trabalhei numa redação por muito tempo, em São Paulo, que eu trabalhava na Folha em São Paulo, que tinha 2 negros. Uma redação de 250 pessoas, você tinha quase 70% das pessoas moravam nessas áreas de bolha que a gente está falando, que é muito suscetível, por exemplo, à questão do Parque Augusta. Então, assim, é muito mais complexo do que uma pauta preguiçosa. E você resumir também a questão, que é outra discussão. As empresas de mídia no Brasil são familiares, os donos de jornais de mídia mandam nas redações. É tão mais complexo, é tão mais vivo e reflexo das nossas condições, dos nossos preconceitos, das nossas falhas como nação que a gente construiu.
Então, eu sou fluminense, nasci no interior do estado do Rio, morei em São Paulo, sou casado com uma paulista. Uma das nossas diversões é a comparação Rio e São Paulo eterna. É uma diversão nossa. Começa, para ter uma ideia, se você andar, falaram que plano diretor, plano metropolitano, é um passeio simples. Passeia pelo Leblon e passeia pelo Higienópolis, em São Paulo. Uma questão que é engraçada, que se justifica por uma coisa chamada plano diretor. Todos os prédios de Higienópolis têm espaço entre eles, você tem vento circulando, você tem um plano diretor que impediu a construção de prédio lado a lado. No Rio de Janeiro não tem isso. Você pega Recife e Rio de Janeiro. Recife tem prédio de 32 andares na beira da praia. Toda lógica urbanista diria, olha, você tem que fazer de baixo para cima do 3, para chegar ao 30 lá, que seria o arranjo social perfeito. Então, tem tantas discussões a acrescentar aqui. Por exemplo, me lembrei, só provocar Consuelo, que eu adoro, a Consuelo, ela sabe disso. Ela sabe assim, por exemplo, as duas intervenções urbanas mais importantes do Rio de Janeiro são obras da direita com as suas características. O aterro do Flamengo, criação do Lacerda da Lota, e se você voltar muito antes, o bota abaixo que houve no centro da cidade para repetir o Rosemont em Paris, são criações da direita, que chega um momento, você pensar hoje, olha, vamos aterrar uma baía, é uma loucura ecológica. Nos anos 60 foi feito e é uma das grandes marcas do Rio de Janeiro. Hoje é um espaço de convivência sensacional, ou seja, as coisas têm contradições nela, tanto no jornalismo quanto na questão política e na questão urbana. É difícil, eu sei que é fácil a gente falar assim, a pauta é pouco criativa. Cara, eu não acho não. Assim, você tem muitos debates com o seu viés, com suas falhas, com a sua falta de formação. Eu acho que essa questão da Augusta, por exemplo, está num livro de 1905. Um cara chamado Arthur Bentley, que é um clássico da sociologia americana, escreveu um livro chamado O Processo de Governo. E ele define o processo de governo como movimentos organizados em busca de seus interesses. Como se combate com isso? Por outro movimento organizado que defende seus interesses. A partir desse choque, sai a definição de país, de cidade que você tem. Isso se chama política. A política é essa arte da mediação com as nossas falhas e características. E quando você leva isso para a imprensa, a gente achar que a imprensa é um poder. Tem dezenas de estudos de mídia sobre a agenda setting, ou seja, a imprensa não ensina o que você vai pensar, mas sobre o que pensar. Tem discussões sobre isso, enquadramento, é uma discussão muito técnica, podemos até entrar, mas eu acho que não é o cenário. Mas eu acho o seguinte, o mais importante dessa discussão, assim, a imprensa do Rio de Janeiro tem características próprias, a imprensa brasileira tem características próprias que são construções sociais nossas. Isso parte do momento em que eu decido se eu dou ou não dou esmola para o cara em Ipanema, no momento que eu decido optar pelo carro como meio de transporte individual em detrimento ao coletivo, no momento que eu me lixo para a discussão do transporte público, me lixo para a discussão sobre a representação política municipal, ou seja, é muito mais complexo do que só dizer que a pauta é preguiçosa ou, desculpe, Tomás, que é fácil dizer que o Parque Augusta é também uma mobilização daquela gente moderninha ali da Augusta, que faz o Baixo Augusto Bloco, tudo amigo da gente, tudo legal. Mas se você olhar para o eixo das coisas, elas são mais complexas. E essa complexidade, que às vezes falta no jornalismo, muitas vezes falta no jornalismo, falta no debate político, falta na academia e falta em eventos, graças a Deus, públicos como esse aqui, que são importantíssimos, mas que fazem a gente enxergar essa complexidade. Eu não tenho nem mandato para isso, para ser um defensor da mídia, sou jornalista há quase 30 anos, é a única coisa que eu sei fazer e tal. Mas o que eu queria propor aqui só, para a gente levar tirar... As soluções simplistas são erradas, as soluções mais fáceis mas são as mais erradas. As coisas são mais complexas que isso. Então eu acho que na questão da imprensa, eu, ao contrário, leio matérias, assim, acabo de ter um livro maravilhoso do Raul Justilori sobre São Paulo, a arquitetura de São Paulo, que foi basicamente a partir do interesse do Raul como jornalista na arquitetura de São Paulo, as questões dos problemas urbanos de São Paulo, que eu acho brilhante e chegou a ser um dos livros mais vendidos, que eu acho surpreendente que esteja na lista dos mais vendidos. Que sociedade é essa que não se... Não é verdade, a gente está discutindo com as nossas limitações. Para dar um último exemplo, para não falar demais, se você pegar a edição de hoje, New York Times, tem uma matéria que me lembrou muito o Rio de Janeiro, por quê? Eles fazem uma matéria sobre as questões urbanas da cidade do Cabo, 25 anos depois do fim do apartheid.
iguaizinhas do Brasil, tudo está lá. Favelização, a questão do emprego, a questão a sociedade não se reconhecer no poder, o poder ter sido corrompido por grupos políticos, está tudo lá. Uma matéria de hoje, uma coisa que é excelente, que é a cara do Rio de Janeiro. Agora, lembrar que o Rio, especificamente, se você pegar, na época da corte, 1 em cada 3 cariocas, ou 3 em cada 4 cariocas eram escravos. Ou seja, você tinha uma cidade, a corte tinha 200 mil pessoas, você tinha 1 milhão de escravos e ex-escravos em volta. Isso aí é uma marca, a marca mais profunda do Brasil que fala o nosso Joaquim Nabuco, é verdade, entendeu? Isso tudo faz a discussão do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro é diferente de São Paulo? Nossa formação econômica é diferente da de São Paulo. A gente pode discutir muito Rio e São Paulo. A questão, o carioca, desde a questão cultural, do humor, do carioca sem compromisso com a legalidade, eu só queria botar mais última questão para vocês aqui. Imagina, por exemplo, o nosso legislativo aqui acabou de aprovar uma lei, um deputado estadual sério, um cara que eu sei que é sério, que propôs a seguinte lei: olha, vamos liberar o emplacamento de veículos no Rio de Janeiro sem o pagamento de PVA. O Rio de Janeiro tem quase 40% de inadimplência no pagamento de PVA. É uma lei eleitoral para quê? Para ganhar voto. É um cara sério. Ou seja, o Legislativo Estadual fez uma lei para dizer que o pagamento de impostos virou facultativo. Quer dizer, esse ambiente, ele não fez, eu tenho certeza que ele não fez isso eu quero quebrar o Rio de Janeiro. Não é isso, assim. É que essa cultura, existe um debate que permite esse tipo de proposta, seja aceita, e a pessoa acha que é legal. Eu não estou discutindo se o imposto está correto ou não, se o dinheiro vai ser desviado ou não, mas tem um padrão político, e isso tem mais de 500 anos. Olha, os impostos fazem parte da sociedade que a gente quer construir. Agora, se eu só quero cobrar o serviço lá na ponta e não quero pagar imposto, já estamos em outra discussão. Durante as Olimpíadas, o Globo fez uma matéria, a equipe, uma das equipes, né, que estava cobrindo as Olimpíadas, claro que todo mundo que estava cobrindo tinha que andar de transporte público, porque todo mundo tinha que andar de transporte público. Então, eles não podiam andar como costumam fazer, com motorista. E a matéria foi sobre isso, como é incrível andar de transporte público, né? Assim, é inacreditável. Eu peguei pelo Parque Augusto, eu acho importante, porque essa é uma questão, é uma marca, eu acho que ela é uma marca, inclusive, no setor da construção civil. Ele muda a estratégia de implantação de empreendimentos imobiliários em São Paulo e provavelmente no Brasil. Quer dizer, há uma reação da comunidade, um projeto positivo para a cidade, produzindo externalidades positivas, uso misto, fachada ativa, tinha pilotis com área vazada, quer dizer, tinha todos os componentes assim, no projeto de ser assim, um conjunto nacional com um parque atrelado. Se a gente fizesse, usando até a referência que o Raul faz muito bem, a importância do marco arquitetônico que é o Conjunto Nacional na Paulista. E ele muda a estratégia do setor de construção civil, ele entende que hoje ele não fará mais uma incorporação entrando em conflito com a comunidade. Quer dizer, ele é importante, ele é um marco e realmente acho que esse caso ele ainda deverá ser mais estudado e investigado. Mas eu queria aqui um ponto, e pegando uma questão que você colocou, e aí passar para construir ali para o João, que eu acho que é importante. O Rio tem uma grande urbanista, e uma grande urbanista que veio da cidade, talvez a nossa Jane Jacobs, que é a Lota Macedo Soares, de fato. Ninguém faz uma intervenção nessa escala e só fez por uma questão: obstinação. Uma mulher brilhante, uma mulher realmente diferenciada, mas absolutamente obstinada, porque ela tinha que convencer nada menos que o Carlos Lacerda, que não era uma figura simples. E ela convenceu e produz, de fato, não vamos esquecer, era um aterro do Flamengo, uma estrutura rodoviária que ela pensa um parque. E aí tem vários componentes, e aí é muito interessante, porque o livro do Raul vai abordar isso em São Paulo, né, e explica o porquê dessa riqueza dessa arquitetura dos anos 50, 60, né, muito da diáspora, né, dos arquitetos que vieram para cá, enfim, as escolas também locais. Mas tem uma questão importante: ela junta um time com os melhores urbanistas, os melhores planejadores, o Volner, o melhor design, o melhor paisagista, quer dizer, ela pensa de fato com carinho na cidade e entrega esse parque excepcional. Aí eu devolvo dentro dessa questão, dessa pauta, talvez não esteja faltando a gente dar voz para... E a gente está vendo isso, a gente estava até conversando antes aqui com a Janice Pellman, que está estudiosa, enfim, que há décadas, estuda a favela, vai lançar o seu terceiro livro sobre isso, e ela fala, e a gente está vendo isso em São Paulo, é engraçado as semelhanças que tem,
apesar de parecer de haver uma distinção, é assim que há um movimento nessa periferia, que a gente está chamando de periferia, a gente já não chama mais de periferia, a gente chama essa da cidade real, né? Quer dizer, ela não é mais periferia, ela é a cidade real, a grande parte da população vive lá. E de pessoas com muita consciência territorial, que estão voltando ou estão se dedicando tempo ao seu território. Não está faltando cobertura para esse tipo de iniciativa? Não são essas pessoas da sociedade civil que, de fato, possam promover uma nova agenda? Eu, de fato, eu não acredito em políticas públicas. Sinceramente, acho que as políticas públicas são capturas para mandatos eleitorais, são pop-ups de marketing. Porque se a sociedade civil não estiver legitimamente envolvida, o conceito de legado de temporalidade não está presente. Quer dizer, ela vai, a gente pode estar aqui, o Cracolândia em São Paulo, é um ótimo exemplo. Cracolândia é o projeto Luz, que não aconteceu, eram 8 quarteirões, o projeto Nova Luz, 40 quarteirões não aconteceu, o Palácio das Artes não aconteceu, virou Cracolândia. Uma zona abandonada, com 3 projetos em 3 governos diferentes, nenhum deles aconteceu. Então, não seria isso, talvez, isso não seria importante, talvez, isso ajudaria na construção de uma pauta, dar voz para esses elementos da sociedade civil que estão atuando no território e produzindo essa transformação, sem querer ser simplista. A pauta do debate em São Paulo na última eleição para prefeito, ela foi uma pauta reativa e reagindo um pouco a algumas propostas um pouco marqueteiras de alguns candidatos e que tinham a ver com essa questão de usar carro, usar ônibus, e foi uma discussão meio simplista. Mas tem uma coisa interessante. Eu acho que a imprensa tinha que propor-se em pautas mais profundas e o debate tinha que ter sido mais profundo do que isso. Foi uma pena que ficou só nisso. Mas tem uma questão interessante a ser notada, que é o seguinte. Ele citou aqui o livro do Raul Lores, que é realmente maravilhoso, né? Tem um livro que o Roberto Pompeu lançou, e ele falou um pouco na Flip, que é o segundo livro, A Capital da Vertigem, da história de São Paulo. E o que mais foi discutido a respeito do livro foi que esse livro do Pompeu ele mostrava como começaram essas opções na cidade de São Paulo, das quais o Plínio falou. Então, São Paulo tem um prefeito mítico em São Paulo. O Rio tem o Carlos Lacerda, imagino, deve ter outro, você pode até falar. É o governador, é verdade, é o governador. O prefeito mítico de São Paulo é o Pereira Paz, exatamente. Aqui o Eduardo Paes se comparava, bota abaixo e tal, foi enredo da Portela, aquelas coisas. E em São Paulo o prefeito mítico é o Prestes Maia, que ele foi um prefeito que ficou na cidade muito tempo, porque era no tempo da ditadura do Getúlio Vargas, e ele é mítico por uma única razão, porque aparentemente ele não roubava. A história mítica do Prestes Maia é que no dia que acabou o mandato dele, ele estava saindo da prefeitura, ele tinha direito a um carro oficial, e ele falou, não, meu mandato acabou hoje às 6 horas da tarde, então não tenho mais direito ao carro oficial. Pegou o bonde e foi para casa de bonde, né? Então por isso esse cara é um mito. Agora, esse é um cara que ele consolidou a pior opção que São Paulo já teve, que é a opção pelo carro, né? Ele era um cara que acreditava, enquanto no começo de São Paulo, nos anos 10, anos 20, você tinha um centro, você tinha prefeitos que acreditavam em adensamento, tinham ideias super modernas sobre a cidade. O presidente falou, não, essa cidade vai se espalhar radiais, todo mundo vai ter carro, vamos abrir um monte de avenida. Como ele ficou muito tempo na cidade, infelizmente, ele teve tempo para fazer esse desenho das radiais, esse desenho de cidade espalhada, e essa ideia ficou no imaginário do paulistano, de uma maneira brutal. O paulistano é um fanático por carro. Eu morei no Rio de São Paulo, eu tenho uma coisa com carro que assim, eu não sei dirigir. Então, como eu não sei dirigir, eu tenho o bilhete único carioca, o bilhete único paulista, eu sou usuário de metrô, sou usuário de transporte público. Eu morando aqui no Rio, me senti muito mais confortável usando transporte público, achei que o sistema aqui é muito mais lógico que o sistema de transporte público de São Paulo. O sistema de transporte público de São Paulo é horrível. São Paulo é uma cidade que se rendeu ao carro, e esse debate, por mais superficial que tenha sido, esse debate a respeito de mobilidade que teve na última eleição, por opções e por falas meio marqueteiras dos 2 principais candidatos, que eram o Haddad e o Dória, ele é um debate que reflete uma coisa muito profunda em São Paulo. Foi um debate que, curiosamente, nas pesquisas, na periferia que elegeu o Dória, que foi a periferia que elegeu o Dória em São Paulo, foram os pobres que elegeram o Dória. A classe média, a elite liberal, votou no Haddad. Nessa periferia que elegeu o Dória, é a periferia que precisa do carro, ela comprou o carro durante o governo Lula, e ela precisa do carro porque o transporte público em São Paulo ele é ruim, você tem que tomar várias conduções, essas conduções são muito caras. É o documentário do Hit, exatamente. Por mais que tenha tido uma medida muito boa em São Paulo, que foi o bilhete único da Marta Suplicy,
que para mim foi uma das coisas melhores que se fez para São Paulo, para a vida do pobre. O pobre precisa de carro em São Paulo. Não é que ele é culturalmente, gosta de carro. Tem essa coisa cultural mítica do carro. Mas ele precisa de carro porque não dá para você chegar nos lugares de transporte público em São Paulo direito, porque não funciona direito. Aí tem mil coisas. O Estado, a malha de transporte público, que é do estadual, ela durante muito tempo não foi integrada à malha municipal, porque tinha sempre uma rivalidade entre Estado e município e tal. Mas o ponto que eu queria chegar é, por mais superficial que tenha sido esse debate, começou a ter um debate. E eu acho que está pintando o fato de existir jornalistas como o Raul, como a Mariana, que durante muito tempo ficou na Veja, e agora está abrindo um site a respeito disso. O Arquifuturo, todo o conteúdo que você tem dentro do Arquifuturo discutindo esses temas, eu acho que a coisa está pipocando. Eu acho que a coisa vai acontecer, por mais que a gente imprensa, seja reativo demais nas nossas pautas, nas nossas discussões, concordando aqui um pouco com a Consuelo, a quem eu vou passar agora. Se eu passasse para o Plínio, eu pedia para o Plínio. Então, para a Consuelo, eu vou pedir para a Consuelo. Eu continuo, eu não acho que o problema todo seja a pauta preguiçosa da imprensa. Mas como nós estamos discutindo aqui comunicação e é a forma que eu posso melhor me expressar, porque eu não sou uma urbanista, não entendo muito, eu acho importante colocar aqui como a imprensa está se posicionando nessa questão das cidades. Eu acho que a gente nunca teve, pelo menos aqui no Rio, tá? Então, vamos falar mais um pouco do Rio. Eu acho que a gente nunca discutiu planejamento urbano. E planejamento urbano que eu estou falando não é, vamos discutir conjunto habitacional, isso não. Eu estou falando assim, uma proposta de cidade que inclua transporte público, parques em áreas mais pobres. Porque qual é o lazer da população mais pobre aqui no Rio? Ela tem que vir para a praia. É muito difícil você ter, agora que começaram a surgir alguns parques, mas lá naquelas regiões, quando você entra nessas favelas, quando você vai para a Zona Norte, você vai para a Avenida Brasil, aquilo de uma aridez é um absurdo. Você não discutir isso, você não ter uma intervenção ali para criar um ambiente de bem-estar para aquelas pessoas, que elas possam usar. Não é simplesmente um campo de futebol, e é isso que a gente entende como um espaço. Sabe, você não tem uma praça, você não tem um lugar agradável. Além do mais, uma coisa que eu acho muito triste, aqui, a gente não usa as nossas praças. Sabe, você anda Buenos Aires, você anda, sabe, estamos falando de lugar, aqui próprio, Colômbia, agora que eu voltei de lá, a gente não usa, não tem esse... Usa o quê? Usa a Nossa Senhora da Paz. Que mais praça você usa? Domingo, vai na Praça Paris domingo. Escuta, as pessoas sentam na praça... Praça Paris domingo. Não, a Praça Paris no domingo. Eu estou dizendo o uso urbano das praças. Eu não vejo. Eu acho as nossas praças ocupadas, violentas, a risco. Ali nas praças não é um ambiente... São Paulo da Portela e Madureira tem samba, Feira das Iabás, eu discordo. Não, eu não discordo, não. Acho a nossa cidade extremamente detonada. Eu acho uma cidade linda e detonada. Eu não acho essa cidade uma cidade agradável, que eu me sinta tranquila, maravilhosa para caminhar numa praça, porque eu tenho medo de ser assaltada. Eu acho um horror. E eu não vou fechar o olho para isso, Plínio. Porque o que nós fizemos aqui, o que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, é achar que a cidade é linda, maravilhosa, então você pode deixá-la ficar totalmente esburacada. Gente, aliás, eu posso falar um negócio para vocês aqui? Aliás, surgiu essa oportunidade, porque é uma coisa assim que há muito tempo me encanta. No livro do Lampedusa, o Leopardo. Tem um momento ali, que a primeira vez, quando eu li esse livro, sei lá, 20, 30, sei lá quanto tempo já que eu li esse livro, tem um momento em que chegam uns oficiais ingleses e pedem para o Leopardo lá, o príncipe de Salina, para ver a casa dele, se eles podiam entrar na casa dele para avistar a cidade, lá na Sicília, né? Porque tinha uma vista muito bonita. Aí, quando eu recebi o convite para fazer isso, eu falei, caramba, eu queria falar disso, porque... Então, eu vou ler um trechinho para vocês, posso? Tá, Plínio, você vai me matar. Mas
Então, assim, a situação é essa, tá? Os oficiais pedem para ele para ver a casa dele. Aí ele fala, eles tinham sabido que possui uma casa beira-mar com um terraço de onde se descortina toda a cerca de montanhas em torno da cidade. Pediram para visitar a casa, para contemplar aquele panorama. Ficaram extasiados. Confessaram, porém, que tinham ficado petrificados de surpresa ao ver a desolação, a imundície das ruas que davam acesso à minha casa. Não lhes expliquei que uma coisa derivava da outra. Os sicilianos não quererão nunca melhorar pela simples razão que se acham perfeitos. A sua vaidade é mais forte do que a sua miséria. Cara, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, caramba, isso é o Rio de Janeiro. A gente finge que é legal. Claro, é uma cidade maravilhosa. Você chega ali no Santos Dumont, olha essa cidade de cima. Gente, não tem lugar mais lindo no mundo. Você vai passear no calçadão, é maravilhoso. É lindo. Agora, vai se meter lá no meio da periferia. Vai me dizer que é bacana essa cidade e a gente fingindo, fechando os olhos, dizendo que essa cidade é maravilhosa? Não é. As pessoas levam horas para vir de Caxias, para trabalhar aqui. Não tem transporte urbano, é tudo esburacado, não tem cuidado, é violento. Não vai me dizer que essa cidade é bacana. Não é. Você passeia por Buenos Aires, você passeia com tranquilidade. Pelas praças você usa. Aqui você tem uma praça, Paris, que você usa domingo. Isso não é usar praça. Isso não é usar. Sabe, usar praça o dia inteiro. É sair do seu trabalho, ir para a praça, na hora do almoço, comprar um sanduíche, deitar ali. Onde? Vai fazer lá na Getúlio, na igreja lá perto ali da Candelária. Faça isso, para você ver o que acontece. Consuelo, olha, eu acho que tem muita pauta aqui. E como eu sou a única aqui que escreve sobre o Rio, né, toda hora, eu sinto uma certa responsabilidade. Ok, desculpa. Mas é assim, eu só faço isso, né, no meu blog. Eu sinto uma responsabilidade de pensar a pauta, né? Eu acabo de escrever um livro sobre como o Rio realmente funciona, porque ao fazer meu blog nos últimos anos me dei conta que eu não entendia nada disso e que não era a única, né? Então, eu recentemente revisei esse livro e me dei conta de que, de novo, assim, tem muita coisa ainda para pesquisar e para escrever. Então, no momento eu estou trabalhando sobre gestão policial, isso tem a ver com a corrupção, né? Eu estou querendo fazer um post sobre o plano de recuperação do Estado, se é um plano realista, se vai funcionar. Não vejo ninguém fazendo esse tipo de análise na imprensa assim, comum, né? Acabei de escrever sobre os planos que nós temos. Estou interessada nos jovens. Hoje em dia, depois que acabaram os editais, assim, um monte de projetos em que os jovens tinham acesso ao estudo e a dinheiro para fazer projetos culturais, não tem mais isso no Rio, que era uma marca muito forte nos últimos anos no Rio. Aí eu estou curiosa para saber assim, o que esses jovens estão fazendo atualmente? Como é que está a vida deles? Né? Isso é outra pauta. Outra coisa que fiquei sabendo outro dia é que o Crivella, como ele não está fiscalizando as vans, a milícia está expandindo muito na Zona Oeste. Isso é importante ir atrás. Né? Acho que é proposital também. Deve ser. E, além disso, a situação da Alerj no âmbito da Lava Jato. Né? Tem muita coisa que ainda vai acontecer nesse contexto, mas seria fascinante saber assim, o que está acontecendo lá dentro, no contexto do Lava Jato. Eu tenho um amigo querido que é carioquíssimo, e ele um dia se tirou férias, né? E ele falou assim, perguntaram, você viajou? Ele falou assim, o lugar mais longe que eu fui foi o Jardim Botânico, né? O carioca é autorreferente, claro que é, gente. Isso não significa você ser condescendente com as coisas que você vê, com os governos que você tem, com as escolhas que nós fazemos como cidade. Vai lembrar que são as coisas que nós fazemos como cidade. Só discordar da Consuelo, se você andar pelo Rio de Janeiro tem um movimento hoje, por exemplo, tem uma igrejinha ali em São Cristóvão, que tem uma feirinha mensal
que o padre é tão legal que ele faz uma quermesse que tem grupo afro fazendo ponto de macumba em frente à igreja de São Cristóvão. Isso está no Facebook, são as pessoas que participarem. No Outeiro da Glória tem uma outra feirinha. Na Madureira, na Paulo da... Isso não é poder público, isso é a criação da cidade, de que a cidade viva. É isso que faz o Rio de Janeiro ser diferente, não melhor, do que São Paulo, por exemplo. A cidade, apesar de seus governantes, ela é viva, está aí pulsando com seus problemas. Todo mundo tem medo de assalto, violência, educação ruim, saúde ruim. Isso não me faz deixar de enxergar isso. Mas é uma outra coisa eu dizer que a cidade não encontra suas saídas próprias e são só exemplos. Se a gente fosse discutir só eventos que há em feira, em praças públicas do Rio de Janeiro, a gente ia passar o dia inteiro. 2. Ao contrário do Tomás, outra provocação, eu só acredito em políticas públicas. Eu não acredito em nada que não parte de política pública, porque a política pública é resultado da mediação da política. Então, vou dar um exemplo simples e banal. Pereira Passos resolveu importar, em 1905, uma coisa que ele achou legal em Paris, sabe o que era o pardal? Entre as questões do boulevard, dos grandes boulevards parisienses, ele viu um pássaro lá que achou legal, só que o pardal é originalmente do Extremo Oriente, foi migrando para a Europa, se estabeleceu em Paris. Pereira Passos importou o pardal. O Brasil hoje é o país que tem mais pardal do mundo, porque não vê o predador do pardal. E é uma característica do Rio de Janeiro que a gente esquece. É cheio de pardal, mas isso aí foi importado por um prefeito. Quer dizer, a dimensão da política pública vai até no pardal que a gente vê na praça hoje. Eu só acredito em política pública. O metrô do Rio de Janeiro é 3 vezes pior do que o de São Paulo, por questões da nossa construção político-social. E outra provocação, Medellín, assim, tem muitíssimas qualidades, mas Medellín até hoje ainda é mais violento que o Rio de Janeiro. Todos os números de Medellín são. Tudo que a gente pegou de Medellín, que eu acho linda, a Biblioteca Parque, por sinal, estão fechadas. As 3 estão fechadas, ou seja, nossa irresponsabilidade. Porque aí, hoje se sabe por que a gente, em vez de discutir urbanização, tem vários projetos de urbanização de favela no Rio, desde faz 40 anos que tem. Por que se decidiu fazer o teleférico do Complexo do Alemão, que eu já andei, eu vi, é útil para certas pessoas. Só que foi feita uma forma de concessão, a gente sabe hoje quem ganhou dinheiro com aquilo, as empreiteiras que ganharam, você tem o mesmo teleférico do Morro da Providência. Estou dizendo o seguinte, o que faltou ali e o jornalismo, tudo isso está nos jornais. Eu sei disso pelos jornais também, gente. Não sei disso porque eu sou um gênio, que estava nos jornais. A questão do teleférico do Morro da Providência, que não funciona, que a prefeitura gastou o dinheiro, fez, não coloca para funcionar. O teleférico do Alemão, que funcionou, e eu conheci senhorinhas que pagavam R$1. Quem andou lá viu que vai de Bom Sucesso até o Morro do Adeus, que dali para você subir pela escada, eu não aguento. Imagina uma senhora de 60 anos com sacola. Então, se ela pagava R$1, o morador não pagava, na verdade. Teve gente que fez aquilo ponto turístico, mas a discussão da prioridade é a discussão pública que eu acho que a gente tem que estar tendo aqui. Medellín, a discussão da ciclovia, é tudo excelente. Eu acho assim, mas a gente tem que discutir para a nossa realidade também. Eu acho o projeto Biblioteca Parque, as nossas 3 aqui, são sensacionais. Agora, elas estarem fechadas, eu acho uma vergonha, e o silêncio que a cidade faz para isso também acho uma vergonha. Agora, não sei se a gente só nos indignar é suficiente nesse momento. Não é mais. A gente passou desse momento. Os momentos de articulação. Eu acho que vai fazer o Brasil diferente. Existem vários movimentos vamos aceitar o que a mídia gosta de batizar de nova política, mas que de grupos que se associam à direita e à esquerda. Tudo bem, tem o MPL, tem o MBL, que a gente tem que saber conviver com as duas coisas, mas eu acho que você tem que ter essas articulações, esse debate, para constranger também o governante, constranger os seus vereadores, a gente rediscutir a questão da representatividade direta no meio de uma sociedade de informação. Tem muitas questões. O Brasil não sai dessa sem refazer uma reforma política que vai interferir nas cidades. Então, assim, tudo isso faz parte. Agora, de novo, como sempre, e no discurso político é sempre marcante isso, a simplificação e o não mapeamento dos interesses positivos, ou seja, os que são coletivos e públicos, dos interesses privados. Aquele vídeo mostrou, né? Quando o interesse individual de grupos se avoluma ao ponto de bater o interesse público, né? Na verdade, você está simplificando o debate. Porque uma coisa é a cidade viva nas suas manifestações
E isso eu não tenho a menor dúvida. Isso aí, desde sempre, o Rio de Janeiro foi assim. É o carnaval, é o samba, é a igrejinha, é a quermesse. É maravilhoso. Mas isso não tem nada a ver com planejamento. Isso é uma resistência de alguma coisa da cidade. Não, a gente aceita tudo de pior porque tem muita coisa boa. Porque as pessoas são legais, porque você tem a Feira de São Cristóvão, porque você tem a quermesse não sei aonde. Isso não melhora a vida do cidadão. Não melhora a vida do cidadão que tem que sair às 4 horas da manhã de Caxias, de Nova Iguaçu, não sei o quê, para chegar aqui e leva 4 horas dentro do ônibus. Então, dizer que é muito bacana fim de semana você ocupar a Praça Paris, sabe, porque a gente não está pegando o ônibus lá às 4 horas da manhã para chegar aqui e todo dia trabalhar, porque o nosso transporte público é horroroso. Quanto a Medellín, eu queria dizer o seguinte: sim, Medellín ainda é um pouco mais violento do que o Rio de Janeiro. Mas, não, senhor, as taxas de Medellín era uma cidade, há 10 anos, Medellín era uma cidade que tinha 300 assassinatos por cada 100 mil. Agora tem 20. É exatamente o número do Rio, se tiver 25. Olha o progresso. Olha o progresso. O progresso, seja como for, olha o progresso. Nós não estamos vendo as nossas taxas de criminalidade diminuírem. E não vamos ver por quê. Então, nós não vamos ver por quê. Porque você tem um problema seríssimo de corrupção, obviamente. Eu acho que isso também captura a pauta, captura muita pauta de imprensa, da imprensa. Agora, esta questão da cidade, da forma como ela está abandonada, isso tem um impacto sobre o bem-estar, sobre a arrecadação, sobre o crime. Então, a gente tem que encarar isso. Ótimo, que bom. Feliz que tenha gerado, de certa forma, essa discussão e não tenhamos contribuído para o aumento da taxa de mortos no Rio de Janeiro nesse debate. E a pergunta é muito boa e eu acho que é um legado importante porque ele fala muito sobre a questão de identidade e a discussão acaba indo muito para identidade. Eu acho que esse debate com vocês dois foi importante porque é isso, qual é a cidade, a percepção e qual é a comunicação. No fundo é isso que a gente está discutindo. Qual é a cidade que é percebida e qual é a cidade que é vivida. Essa questão é muito importante. E é como a sociedade e a imprensa do Rio vem um legado às Olimpíadas. A questão é importante. E o segundo é por que o Cais do Valongo e a herança africana, dada a relevância da escravidão aqui na cidade do Rio, não entraram no imaginário e não geraram uma identificação. Olha, o Cais do Valongo, eu não sei se isso, a forma como foi feito aquela urbanização ali, eu acho que teve uma reação muito grande por parte da comunidade. Então, talvez a discussão ali tenha capturado mais a atenção do que aquilo ali realmente. Eu também, é engraçado isso, porque é uma cidade mestiça, e ela não se identificou tanto com aquele movimento ali, mas realmente, juro para você, eu não sei, talvez o Plínio... Das Olimpíadas eu acho terrível. Bom, eu, desde o começo, fui absolutamente contrária às Olimpíadas. Por todas as experiências que a gente viu aqui e viu, sabe, em outros lugares, muitas dessas áreas foram comercializadas e beneficiaram apenas os donos dos terrenos. E as áreas que deveriam ser usadas agora pela comunidade, como tinha sido planejado anteriormente, que você ia transformar em escolas, isso não aconteceu. Então, o projeto ficou parado, ficou pela metade. O que eu acho, assim, o que teve de interessante na cidade, eu acho que foi a questão de mobilidade urbana, que eu acho que melhorou profundamente, principalmente aqui na Zona Sul, eu estou aqui a maior palmatória, eu não sou uma pessoa que fico circulando pela Zona Norte. Infelizmente. Também eu acho que isso tem a ver um pouco com essa ideia de cidade partida mesmo. A gente está aqui, o Plínio vai mais do que eu. Eu não sou uma pessoa que frequento muito, gostaria, mas eu não me sinto à vontade de ir. E isso, para mim, já é um sinal de que... Bom, mas então eu acho que a questão de Olimpíada, o legado foi muito... Tirando a questão da mobilidade, eu acho que deixa muito a desejar. Por causa dos Jogos Olímpicos, em vez de fazer o óbvio, era você pegar... O que é o custo do metrô alto? Desapropriação, você ter o espaço para você construir as linhas. A gente tem aqui todo o ramal de trem, liga para a Zona Norte, liga para a Baixada, que esse cara que faz 4 horas, que é como se ele insiste ali, que pega o metrô, mudaria a vida dele se tivesse o metrô. Óbvio que a lógica da cidade, por si, seria colocar esses 8 bilhões que colocaram na linha de metrô
ligando Ipanema a Barra fosse colocado primeiro lá. Segundo estudo, seria muito mais barato até. Então, assim, tem sempre a questão da prioridade. A questão de todas as peças estarem mais ligadas à Zona Oeste, mais especificamente à Barra e Recreio, causou essa característica. Se uma coisa é clara, que havia o Paes, quando o prefeito falava, o Rio de Janeiro ou vai ser Barcelona, que soube se reinventar a partir da Olimpíada de 92, ou vai ser a Grécia que faliu. Não, nós já falimos, então já somos a opção grega, já está feita. Isso não me faz menos carioca, só para provocar eu reconhecer isso, é óbvio, gente. Tem grandes questões urbanas, políticas, que são sempre ligadas, o urbano está ligado com a política. Eu até acho que o Carlos Valongo entrou, por exemplo, agora vamos falando um pouco de imprensa, teve cobertura grande, virou um ponto turístico de atração. Agora há pouco, quando encheu, estava cheio de água lá, os jornais deram fotos de primeira página, etc. Não estou aqui defendendo minha sardinha, mas dizendo que ela tem a visibilidade, porque é super relevante e é super bonito. Não vou discutir custos, etc. Aquela área específica ali do Valongo tem movimento, só para provocar de novo, vai ter um movimento da Cidade Viva ali, que a pessoa faz com roda de samba segunda-feira, 5 horas da tarde, gente de trabalho, é sensacional. E para mim isso é a mobilização igual a gente está fazendo aqui. Só que as pessoas estão fazendo com a sua raiz cultural, que a arte é importante para também te ambientar na cidade, para você provocar a releitura da cidade. Agora, a Olimpíada foi um equívoco? Foi. O equívoco de Brasil Grande? Foi. O Brasil, a economia estava crescendo, você tinha milhares de prioridades, e aí pode ser, só para provocar, por exemplo, você lembrar, em 82, o Brasil, a FIFA, não só não tinha eleição, a FIFA convidou o Brasil para ser o país que fosse sediar a Copa do Mundo em 86, porque a Colômbia estava no auge de problemas políticos e tal. E o presidente ditador João Figueiredo falou, não vou gastar dinheiro com bobagem. E ele estava certo, entendeu? O militar agora não vai dizer que isso é o apoio ao Bolsonaro. Eu estou dizendo o seguinte, o Figueiredo teve mais bom senso que o Lula, entendeu? É óbvio que estava certo, entendeu? Agora, a prioridade do país... Agora, a gente é o país de futebol. Agora, eu achei... fui ver a final da Copa, eu torci para ir na Alemanha contra a Argentina, já que o Brasil não estava... Achei maravilhoso. Eu reconheço. Eu vi a matéria do jornalista inglês deslumbrado do Rio de Janeiro, que fez a matéria dizendo, o cara do Guarda escreveu, a Copa do Mundo devia ser para sempre do Rio de Janeiro. E como carioca, eu fico feliz, entendeu? Eu falo, legal, o cara foi bem tratado aqui. O cara foi assaltado, nadador. Tudo é verdade, entendeu? Não foi assaltado. Mas ele quebrou o posto, tomadura e tal. Então, agora, acho que a gente precisa recolocar as coisas assim. Então, a Olimpíada não nos serviu para nos virar em Barcelona, é verdade. Somos a Grécia falida, também é verdade. Agora, não dá mais para voltar para trás. Aí, falando que o Gabriel estava conversando lá atrás com o Tomás também, como fazer a reconstrução da cidade, como fazer o grande impacto que se precisa. Porque esses vídeos aqui, você tem visões ali de direita e de esquerda, visões empresariais, visões liberais, visões públicas. Você tem milhares de visões. Agora, e a sociedade e a política vai ser sempre o meio termo possível naquele momento da construção possível. Então, assim, a Câmara dos Vereadores do Rio é cheia de milicianos, é verdade. Tem gente que vive e vende voto, tem gente que vende voto porque precisa de dinheiro, tem gente que não tem educação. Agora, todo mundo sabe que a grande construção de uma nação vai pela educação, redução da desigualdade, por transparência, ampliar a democracia. Esse é o caminho, entendeu? E o caminho é doloroso. E, infelizmente, não tem a solução simplória, né? A gente viu ali no vídeo, citando a Ágora grega, que também é uma construção simbólica. Agora, tal qual Medellín, porque se você pensar, na Grécia, você tinha 6 mil pessoas que participavam das discussões na Ágora, sendo que 2 mil só votavam, porque as outras 4 viviam nos arredores e o quê? Também não se deslocavam para a praça para votar. Então, você tinha qualificado para grandes questões. Então, a gente também gosta de falar a democracia ateniense, que não aceitava mulher, que aceitava a escravidão. Quer dizer, tudo é relativo na vida. Tudo é mais complexo. Eu adoraria que fizesse assim, Rio de Janeiro virasse Moscou. Moscou foi um exemplo só para provocar. Mas não era. Mas não era, gente. E aí se dizer, eu tenho medo de andar. Eu tenho um filho de 2 anos, eu vou na Praça Nacional da Paz todo dia e vejo aquela árvore que o metrô colocou, que ele falou que era a mesma árvore, eu sei que não é, porque eu estava lá. Mas ao mesmo tempo eu estou na praça todo dia, entendeu? Eu vi na Praça Antero de Quintal, metade das árvores foram embora. A árvore do Rubem Fonseca, que ele plantou, tá lá, tá linda. Pô, acho super legal o Rubem Fonseca ter dado
Aparecida, tirou foto com aquela árvore. Agora, é o mesmo Rio de Janeiro que uma loja em Ipanema jogou veneno para tirar a árvore da porta dela, que atrapalhava você ver a exposição de mercadoria delas. Quer dizer, é essa sociedade que a gente tem. O cara que acha a cidade de quem? O passeio de quem? A invasão de restaurante, invasão... A gente no estacionamento do Rio de Janeiro parar na calçada é legal, parar em fila dupla é legal. Vai no Talho Capixaba, fila dupla no Leblon, é normal, as pessoas acham legal, nem a polícia reclama mais. Mas quem faz isso é a gente. Nós que somos as pessoas educadas, instruídas, de renda alta, estamos fazendo fila dupla no Talho Capixaba. Agora, Rio de Janeiro, as pessoas não gostam de sinal. Legal. Tem um americano que diz que uma cidade se faz por respeitar o tempo e as leis. A gente não gosta de nenhuma das duas coisas do Rio. O tempo e a lei a gente não respeita, entendeu? Isso é o reflexo da gente, que só para não falar que eu sou perfeito, que a imprensa é perfeita, mas que nossos defeitos são tão grandes quanto de todos nós aqui. Realmente é uma questão de democracia, né? Eu estava super aberta à ideia das Olimpíadas quando foi decidido e tal, e queria dar que todo mundo tivesse uma chance que desse certo, e não deu certo, e me dei conta, eu fui entrevistada várias vezes por pesquisadores em função disso. E agora, hoje eu falo assim, acho que a Olimpíada não funciona em lugar nenhum, porque os mega-eventos tendem a dar mais poder a quem já tem poder. Isso é contra a democracia. E mais democracia que você tiver, e nós temos que trabalhar para isso, menos teríamos tido, né, ou podemos ter no futuro, em outros eventos, esse tipo de resultado. Sobre o Cais do Valongo, pena que o Washington realmente não está aqui, porque ele sabe muito sobre isso e ajudou muito com isso, trabalhou por isso, mas eu sei que, eu escrevi sobre isso no meu blog, teve um plano incrível, um memorial da escravidão que foi feito na época do Eduardo Paes, com participação das pessoas das diferentes comunidades por ali, e o Paes aprovou o plano, o EDURP, a EDURP, era para ter feito isso, realizado. Era um plano que teria juntado o Cais do Valongo com o Instituto dos Pretos Novos e alguns outros locais que têm a ver com todo o histórico da escravidão na área, né? E isso não foi para frente. Teve alguém, não me lembro mais quem foi, uma fonte minha que falou, que a EDURP está muito ocupada com o cavar túneis. Então, não conseguiram realizar o plano. O plano ainda existe, hoje em dia está se falando em fazer um museu, né? Algo realmente tem que ser feito, mas eu acho que existe realmente uma resistência, porque é um histórico muito, muito doloroso, né? E vamos levar um tempo até que podemos encarar isso, né? Recentemente saiu um livro de um amigo nosso, inclusive o Marcelo Paiva, que é a biografia de um cantor punk chamado Clemente, do Grupo Inocentes, né? Eu li esse livro com muita alegria e com muito amor, porque eu estudei na ECA, a mesma escola que o Paiva estudou um pouco antes de mim, e eu era super vanguardista no meu tempo da ECA, porque eu gostava de punk. Eu achava que era uma coisa que ninguém gostava, só a gente na ECA gostava, os shows punks eram na ECA, era uma coisa sensacional. E aí eu li o livro do Paiva agora, li depois acabei participando de um debate com ele e tal. O livro é muito legal, até recomendo aqui. E aí vou lendo o livro, é o seguinte: o movimento punk ele existia em São Paulo há mais de 10 anos, quando a gente da ECA descobriu, e a gente que era vanguardista achava que só a gente gostava de punk. Mas na verdade o punk é uma cultura forte, é uma cultura importante de São Paulo, não da periferia, mas da Zona Norte. O Gilberto Gil errou quando ele falou punk da periferia. E ele falou punk da periferia e sou da freguesia do Ó. Na verdade, a freguesia do Ó não é na periferia, e o punk não estava na periferia, estava na Zona Norte, né? Mas tudo isso para dizer o seguinte: o paulista, São Paulo é a verdadeira cidade partida. O paulista ele circula muito pouco, ele sai muito pouco dos bairros dele, ele sai muito pouco dos bairros do centro expandido. No Rio isso acontece, também é complicado por causa da questão da violência que o Consuelo falou aqui, mas eu morei 3 anos no Rio. Eu gosto mais do Rio do que de São Paulo. Por mim, morava no Rio e não em São Paulo. E uma coisa que eu gosto do Rio o período que eu morei aqui, a gente estava tendo o começo aqui de um governo super corrupto, como a gente está vendo agora, que é o governo Sérgio Cabral, corrupto pra caramba, mas dentro das complexidades das quais fala o Plínio, né? Tem um amigo meu que fala, não existem soluções simples para problemas complexos. É verdade, né? Dentro dessa complexidade, durante este governo, você teve uma retomada da cidade pela democracia, de uma certa maneira. Quer dizer,
A cidade que estava em guetos controlados por grupos bandidos, tal como acontece em São Paulo também, ela de uma certa maneira ficou um pouco melhor nesse sentido. E eu vi em alguns lugares, e eu vi como o carioca adora a cidade, circula pela cidade inteira, podendo, ele circula. O cara da Zona Norte vem para a Zona Sul, para a praia. O cara da Zona Sul sabe que tem um boteco bacana pra caramba em colégio na Zona Norte, ele vai lá descobrir. O paulistano não faz isso. O paulistano não quer nem saber. Meus amigos paulistanos não sabem se tem um boteco legal em Parelheiros, por exemplo. O carioca sabe. O carioca ele se identifica com as coisas da cidade, Feira das Iabás, samba. Tem uma coisa cultural do Rio que é compartilhada pelo Rio inteiro, independentemente do bairro, independentemente do lugar onde ele mora e independentemente da classe social. Eu acho isso uma coisa tão bonita, mas tão bonita, mas tão bonita, que, primeira coisa que eu digo, cariocas, não percam isso, porque é a coisa mais legal que existe. Segundo, é tão triste que o carioca não possa curtir a cidade do jeito que ele gosta de curtir a cidade por causa dos problemas. Então isso que eu queria falar para ele. Apesar dessa declaração fervorosa, eu sabia que o João é um carioca furioso, mas ele torce para o São Paulo. E eu queria só dizer, enfim, que eu acho que estou realizado aqui como debate, ter chegado a um consenso entre todos que cidade é uma pauta quente. Muito obrigado pela presença de todos.